soltar esse vídeo, mas é naquele esquema, né, de por que, né, que estamos vendo isso. Ontem, aqui, vizinho à minha casa, estava tendo coisa, né? Vizinho à minha casa tem um restaurante, beach tênis, e tava todo mundo gritando, feito um doido, e música, e zoada, né? E a live de ontem, do dia 4, ficou horrível, né? Zoada, música e gente gritando feito um doido, né? Então, como eu não gostei, a leitura ficou muito ruim, eu tive que levantar muito a minha voz, então eu vou fazer a releitura, tá bom? Do capítulo 22 de Mateus até o 24. Aí depois nós continuaremos a leitura do dia de hoje, ok? Que a gente parou no 25. Então, bora lá. Parábola do banquete nupcial. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos o que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O tributo a César. Então os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. E lhe enviaram seus discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Boa noite, Marcos Barbosa. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize, pois, que te parece: é lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova?
Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse-lhe: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram surpresos, e deixando-o, foram-se embora. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Francisca Araújo. Boa noite, Bia. E eles perguntaram: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, se havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo-se casado, morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Boa noite, Vadelice Silva. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Jesus respondeu-lhes: Estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. O maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo, Filho e Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: De Davi. Ao que Jesus lhe disse: Como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. Mateus capítulo 23. Hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus então disseram: Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações
com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis pais, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. 7 ameaças contra os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que o percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas, quando conseguis conquistá-los, vós os tomais 2 vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga. Mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada. Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles ao derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós,
que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais, crimes e castigos iminentes. Serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento da geena? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobreviverá a esta geração. Palavra sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 24. Discurso escatológico. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele lhes respondeu-lhes: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: Dize-nos quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e o fim desta época? O princípio das dores. Jesus respondeu: Atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinas, e surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. A grande tribulação de Jerusalém. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo
haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. A vinda do Filho do Homem será manifesta. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. A amplitude cósmica desse acontecimento. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, e de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Parábola da figueira. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Vigiar para não ser surpreendido. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, naqueles dias que precederem o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. E estarão dois homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Parábola do mordomo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontra assim o ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens.
Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, e comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada, e o partirá ao meio, e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pronto, pessoal, nós terminamos hoje. Eu sei que hoje é dia 5, né? Mas é porque ontem na live tava tendo zoada, né? Música alta no restaurante vizinho aqui de casa e atrapalhou a live. Por isso que eu refiz essa leitura de ontem. Aí eu vou desligar essa live, encerrar aqui, e agora mesmo eu vou iniciar a leitura do dia de hoje, né? Dia 5 de janeiro, tá bom? Vamos continuar.